Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, nosso programa com teleaulas, onde nós vamos nos aprofundar no conhecimento. E hoje começamos aí com uma nova imagem, com uma nova plástica. Eu acho que está muito bonito o nosso programa, começando um novo tempo, mas sempre falando daquilo que há de mais importante, que é a palavra de Deus. E o tema de hoje nós vamos falar sobre atos proféticos no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele tem uma série de manifestações proféticas e nós queremos tratar isso à luz da palavra. Então, a definição é a seguinte: o ato profético é uma atitude física, simbólica, representativa, que fazemos com o objetivo espiritual de trazer a interferência de Deus nas nossas demandas. E no Antigo Testamento nós temos várias experiências desses atos. Então, são atos, muitas vezes, que são colocados fisicamente, mas que devemos também entender que não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, nós vamos fazer uso deles. E a Bíblia deve ser tratada integralmente. Não podemos invalidar o Antigo Testamento. Então, eu conheço pessoas que, até pelo fato de achar que se cumpriu o Antigo Testamento, não se deve mais fazer uso do Antigo Testamento. E isso é uma abominação, porque compõe as Escrituras. E as Escrituras é um compêndio completo com o Antigo e o Novo Testamento. Então, o próprio Senhor Jesus, ele veio trazer para nós a confirmação, e não veio para simplesmente, agora vem anular com o Antigo Testamento. Vamos ler aí em Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Então vejam que o Senhor Jesus, quando ele deixa, vamos dizer assim, essa palavra, ela tem uma importância. Ela tem um peso para nós entendermos, porque há uma visão muitas vezes religiosa, as pessoas sempre querem procurar novidades e de repente vão desprezando outros valores. Mas nós não estamos aqui falando de moda, nós não estamos falando daquilo que é agradável, não estamos falando aquilo que acontece nas redes, mas a realidade nós estamos falando da palavra de Deus primeiro, que não volta vazia. Ela se cumpre naquilo que ela é liberada. E a palavra de Deus, ela é fiel. Ela, inclusive, foi inspirada pelo Espírito Santo e não podemos desprezar. Então, até por um fator, vamos dizer assim, histórico, vamos dizer assim, houve um afastamento dos judeus em relação aos cristãos. Então, na época medieval, ele se acentuou muito por causa de perseguições e assim por diante, e começamos a nos esquecer que se é um povo que teve uma escolha vinda de Deus para ser anunciado o Evangelho, a salvação, o Cristo, nós não podemos também desprezá-los. Então o próprio apóstolo Paulo, sendo judeu, ele afirma que os oráculos, as revelações de Deus foram dadas a eles. Então não há por que nós desprezarmos algumas das suas revelações. Vejam, Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, quando é colocado aqui o termo oráculo, né, a ideia nossa já é viajar, falando, puxa, bispo, nós estamos falando aí de cristianismo mesmo, isso não está meio voltado para outro tipo de religião? Não, oráculo é revelação.
Então vejam que o apóstolo Paulo, sendo um judeu, ele fala da importância das revelações que foram dadas, inclusive primeiro aos judeus. Então, quando Abraão, que é o patriarca principal dos ancestrais dos judeus, recebeu a revelação, ele a aceitou. E, obviamente, a aceitando, recebeu as promessas que viriam sobre os seus descendentes. Desses descendentes vieram as 12 tribos de Israel. E hoje nós vemos, com todo o passar histórico que acontece no Antigo Testamento e toda a história, hoje os judeus são quem? São esses herdeiros, porque o judaísmo é tido hoje como uma religião, mas existem esses povos, daquelas 12 tribos, a tribo que mais se sobressaiu foi a tribo de Judá. Então os judeus hoje são uma religião e Israel é um povo escolhido no contexto de ter trazido pelo Senhor a revelação para eles. Então, não devemos de maneira desprezar. Existem, inclusive, alguns atos proféticos também no Novo Testamento que eles podem até parecer meio engraçados, mas mostra a realidade de muito do que já aconteceu no Antigo Testamento. Eu queria só lembrar alguns para a gente recordar um pouco. Nós vamos ver, por exemplo, quando Moisés entra numa guerra em que estão os amalequitas lutando contra Israel no deserto, na saída do Egito. Então, quando Moisés segura o cajado e levanta o cajado, o que acontece? Josué e o exército começam a vencer os amalequitas. Quando Moisés abaixa os braços e o cajado, eles começam a perder. Então, vejam, há uma ligação espiritual entre aquele ato profético de levantar os braços com o elemento profético, que nada mais era do que o símbolo da autoridade de Moisés e a vitória que acontecia com o povo. Então existem outros também, o mesmo Josué, depois, em meio a uma derrota que ele teve, ele, por ordem do Senhor, ergue uma lança em direção à cidade de Ai, que ele havia tido uma derrota, e fica segurando, e o Deus dá uma ordem: você não abaixa a lança enquanto vocês não tiverem tido a vitória completa. Então, nós começamos a perceber elementos proféticos. Por exemplo, a lança é um elemento de guerra, e, inclusive, a lança ela tem duas utilidades. Ela atinge com uma distância bem adequada, como ela pode atingir também uma distância longa. Então, era um símbolo de guerra, de batalha, e, obviamente, do quê? De uma arma espiritual que iria atingir. E assim, então, a gente vê também alguns elementos proféticos acontecendo, um deles, inclusive, é a lavagem dos pés. Então, a lavagem dos pés dos apóstolos, que era um símbolo que o Senhor Jesus pediu, solicitou, de demonstrar a humildade do serviço e também, num contexto geral, a comunhão. Então ele chama os seus discípulos para essa lavagem. Vamos ler João capítulo 13, versículo 4, que diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então vejam que esse símbolo profético no Novo Testamento é uma lavagem dos pés, demonstrando não só humildade, mas servidão. Então, era costume, inclusive, quando era recebido alguém importante na residência, o próprio dono tinha a prática de pegar uma bacia, lavar aos pés do seu convidado de honra, ilustre. Então, mostra esse lado do Senhor Jesus de humildade, de serviço e até de honrar. Então, vejam que esse processo era um processo espiritual, mas era baseado em algo exterior que era feito, mas o simbolismo interior muito grande. Temos também um outro
momento que é um ato profético, que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então Jesus, havia uma palavra profética do Antigo Testamento que falava que ele iria entrar montado num determinado animal, e ele então cumpre com essa verdade espiritual entrando nessa montaria. Vamos ler Mateus capítulo 21, versículo 4, que diz assim: Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou, e a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que os seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Bom, era mais do que o profeta, né? Era o Cristo, era o Messias, era o Filho de Deus. Mas vejam que para cumprir com aquela palavra profética, ele veio dessa maneira. Veja que a expectativa dos judeus é de um grande e poderoso general. Então, na linhagem de Davi, alguém que ia se levantar como Davi. Mas nós vemos as profecias messiânicas, principalmente a profecia de Isaías, mostrando um outro lado, o lado do servo, o lado daquele que é doador da vida. Quer dizer, uma ótica totalmente diferente. E para demonstrar a filha de Sião, no caso, Jerusalém, essa verdade espiritual, nós percebemos que Jesus dá uma orientação para cumprir com aquela profecia de uma maneira a qual ele pega e toma um ato profético para que houvesse entendimento. Inclusive, o próprio Davi, ele não tinha cavalos. Então, o momento de Davi, a época dele, ele não tinha cavalos. Então, o próprio exército era composto só mesmo de soldados que iam para a guerra, assim, a infantaria, vamos colocar assim. Mas ele não tinha. A gente vai ver que só depois com Salomão é que eles vão adquirindo esse know-how, essa característica que é os cavalos. Então, até essa palavra profética a respeito de que viria sobre o jumentinho e a cria do jumento, mostra o quê? Mostra que era algo ligado a Davi, mas não no contexto que talvez esperassem. A gente vê que Salomão foi um grande, vamos dizer, comerciante de cavalos em toda aquela região. E Davi já não. Davi, como eu falei, humildemente, mas a gente vê o quê? Jesus cumprindo essa palavra profética. Um outro elemento com ato profético é o momento em que o profeta Ágabo, ele pega o cinto que pertencia a Paulo e ata as mãos e os pés de Paulo, simbolizando algo profético que iria acontecer. Ele poderia simplesmente chegar e falar para Paulo: Paulo, o Senhor me revelou tal, mas existem momentos que o ato profético e com o elemento profético, ele traz uma estrutura profética muito mais sólida. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10, que diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então fica aí muito claro, né, a ideia dessa representatividade necessária a respeito desse momento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele mesmo vendo aquela manifestação profética, sabendo que era um homem vindo de Deus, ele tomou uma posição: olha, eu vou encarar a situação que eu tenho que encarar. Porque a ideia, talvez por parte desse profeta, era tirá-lo de Jerusalém para que ele não fosse preso. Mas ele falou: não,
se eu tiver que encarar essa situação, eu vou encarar e ele, infelizmente, vem encarar e ele é preso em Jerusalém. Bom, nós vamos finalizando essa primeira parte da nossa aula de hoje e daqui a pouquinho nós temos mais Escola de Profetas.